Moradores de 5 distritos de Barretos reclamam da falta de transporte coletivo. O caso foi parar na Defensoria Pública, que acusa a Prefeitura de desobediência por não cumprir uma decisão judicial. Quem mora em um dos 5 distritos de Barretos já sabe que não dá para depender do transporte público. Só que de uns tempos para cá, essa situação começou a incomodar os moradores de sítios e chácaras de Brejinho. Para quem tem carro, o cenário é esse. Difícil acesso em áreas alagadas com muita lama. Passar por aqui tem que ter cuidado e atravessar apenas com veículos mais altos. Só o transporte regular só está de escolar. Assim mesmo, por causa da estrada, às vezes falta algum dia. O pirueiro não vem por causa dessa estrada péssima que está aí, mal conservada. Então, e como não tem o transporte coletivo, atrapalha a vida de muita gente aqui. O acesso é tão ruim que há muito tempo a igreja não recebe uma missa, já que os padres viajavam para as celebrações. Não dá para acessar a estrada de terra a pé. Isso seria solucionado se o local contasse com a circulação normal de ônibus. Mas os coletivos não passam nem perto do distrito, que fica a 18 quilômetros de Barretos. Hoje é mais difícil, porque quem tem propriedade, pequena ou grande propriedade aqui, eles têm condução. Agora, quem não tem propriedade, são moradores, funcionários da Cutale, fica sem acesso à cidade. Aqui a situação ficou pior depois que a prefeitura proibiu as caronas pelo transporte escolar. Antes, os adultos viajavam à cidade com as crianças. Hoje, não mais. Que a prefeitura, se ela não tem condições de colocar um transporte 3 vezes ao dia, pelo menos, mas libere a carona para a gente, que é pai de aluno, mãe que é de aluno e outras pessoas que precisam do transporte escolar. Que ele volte a liberar que nem era antes, pelo menos isso. O transporte público para os distritos de Barretos passou a ser obrigatório em uma lei municipal aprovada em 1993. Mas até hoje nenhum prefeito de fato colocou a medida em prática. Em 2014, a Defensoria Pública recebeu diversas denúncias sobre o caso e, junto com o Ministério Público, ajuizou uma ação cobrando providências. No ano passado, a Justiça determinou o início do serviço, mas a atual gestão não respeitou a decisão judicial. O juiz, por cautela, determinou a intimação pessoal do prefeito para que ele cumprisse, ele não cumpriu novamente. Isso já também em outras ações tem ocorrido, esse descumprimento reiterado, e inclusive o magistrado da primeira vara civil determinou a extração de cópias integrais do processo e envio delas ao Procurador-Geral de Justiça para que ele apure eventual prática do crime de desobediência. A Prefeitura teve este mês um novo prazo de 5 dias para um estudo das necessidades das famílias que vivem nos distritos. Se a situação assim permanecer, a administração poderá ser multada. A Defensoria Pública pede que essa multa por descumprimento da decisão judicial seja aplicada ao prefeito tucano Guilherme Ávila. A Defensoria Pública insiste, não sempre, mas de modo excepcional, quando há essa reiteração do descumprimento, que a multa deveria ser fixada na pessoa física do gestor público. Por quê? Porque a partir do momento que você fixa a multa em face de uma pessoa física, ela tem interesse efetivamente de dar cumprimento à decisão. As famílias de Brejinho e outros 4 distritos agora esperam uma solução. Até porque por aqui todo mundo paga imposto e deveria contar com esse direito básico. De vez em quando também nós ficamos sem transporte, porque o carro dá um defeito, qualquer coisa, então dependemos de um ônibus escolar. Tem que melhorar, né? As autoridades aí ver o que pode fazer aqui pela comunidade do Brejinho aqui. Essas pessoas, as que são classificadas como área urbana, estão pagando IPTU normalmente, diversos outros tributos que são de competência do Estado, e elas não estão tendo acesso a um direito básico, que é a circulação. Rafael Aguiar, de Barretos, para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Barretos não se pronunciou até o fechamento desta edição. Ximene Osório ao vivo traz mais informações. Ximene. Bom, o que chama a atenção é que em Barretos existe uma lei municipal, uma decisão judicial e muita pressão para que o transporte se estenda para os distritos. Mas, boa tarde, doutor Paulo. O que mais será possível fazer para que esse direito seja consumado? Boa tarde.
O que poderia ser feito já foi feito e ainda continua sendo feito, uma vez que o juiz não se deu por vencido e determinou a remessa do processo à Procuradoria-Geral do Estado para que fosse apurado eventual crime de desobediência do prefeito municipal ante as reiteradas intimações para que fosse cumprida uma decisão judicial já transitada em julgado. Agora, a questão que é administrativa pode se tornar criminal. Possivelmente é isso que vai acontecer. Crime de desobediência possivelmente vai acontecer, né? A instalação de um crime de desobediência e, eventualmente, aí algum crime de órbita administrativa, porque há um cumprimento administrativo determinado por uma ação judicial em que o prefeito está dando de ombros. Essa ação movida pela Defensoria tem caráter coletivo e público, mas cada morador dos distritos, desses 5 distritos, tem direitos particulares nesse descaso. Eles têm direitos particulares, mas não há nada que eles possam fazer individualmente que poderia reforçar a ação coletiva que já foi proposta. O caminho judicial já foi traçado e está tudo correto. O que falta agora é que o Poder Judiciário, através dos elementos que possui, obrigue o prefeito a cumprir a determinação. Mas se por acaso a Prefeitura não colocou essa obrigação de atender os distritos no contrato do transporte público, como essa questão pode ser resolvida? Isso é tranquilo, seja através de um aditamento ao contrato de concessão do serviço público, ou a própria Prefeitura pode fazer esse serviço diretamente, porque a concessão de um serviço público é uma faculdade do gestor público e não uma obrigatoriedade. Nem a estrutura urbana adequada os distritos têm. A questão que também pode prejudicar o transporte coletivo, como a gente viu aí, as vias de terra. 2 obrigações que a Prefeitura precisa tratar ao mesmo tempo. Ela precisa tratar, na verdade já deveria ter tratado há algum tempo, considerando que essa ação é uma ação de 2014 e que está sendo cumprido o acórdão agora, de forma que agora eu não sei como ela vai resolver, porque a questão é de urgência e ela teve 5 anos para fazer isso e não realizou. E se a Prefeitura for penalizada nesse processo, a população pode ter que pagar 2 vezes pela falha dos políticos. Então, essa é uma outra situação, porque o juiz agora na última decisão, ele impôs ao prefeito uma multa diária de R$ 2.000, de R$ 5.000 por descumprimento da obrigação, até o limite de R$ 200.000. Então, obviamente, uma vez descumprida a determinação, a Prefeitura vai ter que tirar dos seus cofres o dinheiro para pagar a multa. E, eventualmente, o Ministério Público vai acionar o prefeito para que ressarça os cofres públicos sobre esse dinheiro, eventualmente pago a título de multa. E no ano que vem já tem eleição de novo municipal. O eleitor tem que ficar atento a isso também, né? Esse é o tipo de coisa que o eleitor precisa ficar atento, né? Porque são anos e anos aí de briga, de descaso, e eu tenho certeza que na hora da eleição vão lá visitar o pessoal do distrito. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. É com você, Paulo Pucci.